Boa tarde, sou Sueli Vaz, atuo na SME, lá no Núcleo Técnico de Currículo, mais precisamente na Academia Estudantil de Letras, AEL, lá com a Suelizinha e com o Samir. A Academia de Letras, a Academia Estudantil de Letras, AEL, ela é uma política pública em consonância com o currículo da cidade e traz uma matriz de saberes e os objetivos de desenvolvimento sustentável, as ODSs, para uma educação de qualidade. Neste sábado, dia 30 de maio, o projeto AEL comemorou 15 anos de existência. Já são 165 academias. A AEL, para quem não conhece, ela é uma academia de letras adaptada para os nossos estudantes. Configura-se um espaço de leitura e que explora a função humanizadora da literatura, interage de forma lúdica com outras linguagens. Hoje, nós transmitiremos mais uma live para os educadores, educadoras, estudantes, acadêmicos da AEL e as famílias da nossa rede. Esta é uma forma que encontramos de estarmos juntos, mesmo que separados. O tema desta tarde é muito especial. Falaremos sobre literatura. A literatura e o equilíbrio emocional em todas as fases da vida. Nosso convidado é mestre e doutor em literatura, escritor e educador, filho de argentinos, nasceu em Israel. Aos 6 anos, veio para o Brasil. Em São Paulo, vive e cria suas histórias. Já são 80 livros publicados no Brasil e 40 em diversos países. Recebeu diversos prêmios, entre eles o selo altamente recomendável pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, os 30 melhores livros do ano pela revista Crescer, e o prêmio White Ravens da Alemanha, o que significa fazer parte do melhor que foi publicado no mundo. Seja bem-vindo, Ilan Brema. É uma honra para a gente a tua presença. Ai, Solia, assim, a alegria, ela é minha, assim, obrigado pelo convite. Eu sou um apaixonado pela escola pública, apaixonado pela rede, eu circulo pela rede, deve ter professores que estão aí agora acompanhando a gente, que me conhecer, circulo demais pela rede, pelas escolas. Estou sentindo uma falta danada de me encontrar com os leitores da rede, e para mim é uma coisa assim que me alimenta profundamente. As pessoas ficam emocionadas quando eu vou para as escolas públicas, mas você vai, claro, com tempo eu vou, tem que ter uma agenda, às vezes demora, mas eu vou, assim, eu vou bastante. E tem anos que eu vou mais, anos que eu vou menos, mas sempre vou. E quando eu chego lá, eu falo assim, nossa, Ilan, que maravilha, a gente nunca imaginou que você vinha, não, que privilégio. Eu falo, não, eu que sou privilegiado de poder estar aqui com vocês, porque realmente esse contato com a educação pública, com as crianças, com os leitores, isso é um alimento fundamental para o meu trabalho, e eu sei a batalha que é a educação e da rede, e realmente eu sou fã, não só dos professores, quero deixar bem claro, mas também dos bibliotecários, que eu adoro os bibliotecários, e não só dos professores e dos bibliotecários, de toda a equipe pedagógica, que todo mundo tem a sua função e é fundamental na escola. Na escola, sem uma boa cozinheira, não é uma escola também, né? Então tá todo mundo lá fazendo parte né, de um fim comum que é a educação da criança, né? Com um monte de problemas que a gente sabe, e os desafios. Então, para mim, é um prazer imenso. Quando a Sueli entrou em contato, ela pode comprovar, não pensei 2 vezes e respondi na hora que, obviamente, eu estaria aqui com vocês. Não tem como recusar um convite da rede aqui de São Paulo, né? Estou há 20 anos, pelo menos, circulando pela rede, né? Ai, muito obrigada. E tem também o Felipe Freitas, que vai ser o nosso intérprete de Libras, tá? E eu gostaria de falar que o Ilan,
Ele é um grande parceiro nosso, né? Nessa caminhada toda da El, ele está muito presente, né? Ele é muito generoso. Ele é um parceiro em todas as nossas academias. Nós temos muitos estudantes que ocupam a sua cadeira, né? A cadeira Ilan Brema, pois o escolheram como seu amigo literário. E ele também é patrono de duas academias, uma lá na Dre Guaianazes, lá na IMEF Elias Chamas, e outra é lá no Jaçanã Tremembé, da IMEF Lourenço Filho. É um prazer, Ilan. Eu fui nas duas, hein? Eu fui nas duas. Foi. Ele é sempre presente, ele é um Eu grande existo, hein? Sueli, porque as pessoas acham que o autor, hoje ele é bem velhinho já, né? Ou ele tá morto, né? Então, eu existo, sou real, um pouco careca, mas tô aqui firme e forte. Você sabia que, Sueli, eu tava uma vez na Livraria Cultura com um amigo meu, tem muitos anos isso, na Livraria Cultura da Paulista, né? E aí eu fui mostrar para essa pessoa um livro que tinha acabado de publicar, tudo mais, na época. E eu cheguei na vendedora da Cultura e falei assim: você tem livros do Ilan Brenneman? Você falou assim: claro, tem. Tá. Aí a gente foi lá, viu lá uma estante, peguei o meu próprio livro para mostrar que eu queria mostrar para o meu amigo. E aí fiz uma pergunta para a vendedora, que é uma pergunta muito perigosa, assim, é muito perigosa. Eu falei assim: você gosta desse autor, cara? É perigoso, né? Aí ela falou: eu adoro esse autor, não sei. Eu falei: assim, prazer, sou eu. Ela deu um grito, ela fez, falei, por que você tá gritando, mulher? Porque eu pensei que você era um autor europeu e já falecido. Eu falei, não, eu tô aqui. Ela ligou para uma amiga dela e eu vi lá no andar do céu, falou assim, Maria, o Willan existe, ele tá aqui, olha ele aí. Então você tem essa relação, você poder conviver junto, né, com os leitores, eles saberem que os autores existem de verdade, isso é uma coisa super importante para a vida das crianças, né? Nossa, muito importante, Ila, muito. Ila, estamos em meio a uma quarentena, Sim. de um isolamento, de um vírus invisível, que está amedrontando não só aqui o Brasil, mas o mundo. Infelizmente, matando muita gente. Temos a sensação de controle, que está tudo programado, tudo certo, aí vem a ruptura, a incerteza, o caos. Nesse momento, a literatura pode nos ajudar em relação ao equilíbrio emocional? A literatura pode nos fortalecer, Ila? Sem sombra de dúvida. A primeira coisa interessante que a gente pode falar dessa sua pergunta do começo é como nós homens, a gente, assim, o ser humano é um bicho muito estranho, porque a gente adora se iludir, né? Assim, a nossa vida. Estava escutando uma música outro dia, uma música do Cartola, né? Chama Moinho, esqueci o Moinho de Ilusão, uma coisa assim. Esqueci o título, mas era Moinho de alguma coisa. E falava sobre como que as pessoas, né, o ser humano adora se iludir, né? A gente tem essa queda para a ilusão, né? E uma das ilusões da humanidade é a ilusão de controle, a ilusão que está tudo já, né? As coisas nunca vão voltar para trás, tudo que a gente conquistou está conquistado para sempre. E a pandemia vem e mostra mais uma vez, não é a primeira vez, que a gente estava errado, né? Que novamente, a gente não controla tanto assim a natureza, o mundo, nossas próprias, mas a gente não consegue nem controlar nossas próprias emoções, não controla nem as nossas próprias emoções. Quem já teve um surto de raiva, um surto de choro, quem já teve um impacto emocional de repente porque aconteceu alguma coisa, não conseguiu se controlar, a gente consegue. A gente mesmo não consegue se controlar, imagina o mundo, né? Então a gente tende sempre a imaginar que está tudo sob controle. Isso é uma prova que realmente a vida ela é feita de rupturas, a vida é incertezas, a vida não é algo tão programado assim como a gente imagina. E isso causa muita angústia. Já na situação normal, dita normal, já causa angústia isso, né? As incertezas. Imagina agora, né? Mais angústia, mais incerteza. Nesse ambiente, a criança, principalmente a criança pequena, ela fica muito mais angustiada, Sueli. Ela fica muito mais ansiosa, por quê? Porque primeiro a gente, às vezes, não fala com ela sobre o tema, mas ela, como uma esponja, ela vai absorvendo todas as emoções em volta dela. Então, você tem que prestar bastante atenção, vocês que são pais, professores e pais, ou educadores que estão aqui, que são pais de crianças pequenas, elas absorvem tudo,
tudo. Eu escrevi um livro que chama A Menina Furacão e o Menino Esponja. E Hum, eu conto nesse livro. Depois eu pedi para a Ana colocar no meu, assim, o endereço do meu Instagram. Não se desesperem. Cadê que livro que ele falou? No meu Instagram depois tem uma lista. Tá aí, tá vendo? No @ilan.brenman, lá no meu Instagram já colocou. tem uma lista lá com os livros, não se desesperem. Então, nessa história, tem um menino que é um pouco esse perfil que as crianças são realmente. É uma antena que vai absorvendo e absorvendo e absorvendo tudo. Só que ela absorve tudo e como ela é pequena, e ela está em formação, em desenvolvimento, ela não consegue entender direito o que são essas coisas. Mas ela sente angústia, ela sente a ansiedade, porque ela vê que o pai está ansioso porque o trabalho não tem mais, foi demitido, porque não pode sair de casa, porque o futuro está incerto, porque tem violência doméstica em casa, quando está mais tudo próximo, que é uma zona completa, vê as notícias da morte, a morte rondando. Então, você imagina a cabeça dessa criança. Então, como a gente pode ajudar essa criança para organizar essa confusão? Né? O que a gente tem que fazer para ela não entrar numa coisa perigosa no momento desse, que é perigoso? Porque quanto mais triste a gente fica, mais abalado emocionalmente isso ali a gente fica, Hum. mais depressão, mais as doenças oportunistas nos pegam. Não sei se você deve conhecer pessoas, mas todo mundo conhece pessoas próximas, ou que já passou também por isso, você passa por uma depressão muito forte, as doenças pegam a gente, são doenças oportunas com a gente, baixa, por quê? Porque baixa a resistência, a emoção tem a ver com a resistência, com a química cerebral, baixa a resistência, e vem as doenças oportunistas que te pegam lá, estão lá dentro da gente e vão lá eclodindo. Então, isso vale também para a criança. E como a gente faz para fortalecer a nossa mente e a mente da criança? Como a gente faz para essa imunidade ficar fortalecida? Como a gente faz para a gente ficar mais robusto nesse momento e não fragilizado, mais robusto? Como a gente fica mais robusto? É, é, Adultos podem fazer o quê? A gente conversa, a gente vai fazer terapia, a gente vai assistir um filme, a gente vai ler um livro, a gente vai escutar uma música, a gente vai fazer um bolo, vai tentar dar um jeito para sair desse redemoinho. A criança, a ferramenta principal que ela tem, são duas ferramentas principais para ela poder se fortalecer, ficar mais robusta para esse momento. São as duas principais ferramentas, de novo, pessoal, atenção que eu vou falar agora para primeira infância e segunda infância, vai, mas mais primeira infância. Segunda infância, tem outros componentes, mas vou falar dessa primeira infância que precisa de uma atenção fundamental, porque é o começo da vida, né? Cria marcas profundas se a gente não trabalhar isso. Então, as duas ferramentas principais são o brincar, a brincadeira, e as histórias. O brincar ele é uma linguagem, é a linguagem da infância. Então, se seus filhos, os seus alunos, não estão brincando um tempo longo, não aquela coisa cansei de brincar, mas não querem mais brincar, isso tem que chamar atenção, algo está errado, porque brincar e infância é praticamente a mesma coisa. Brincar e infância, praticamente a mesma coisa, não tem diferença. Ah, meu filho não está mais brincando, não tá... tem que chamar atenção. Porque através do brincar, ele põe para fora as suas angústias, ele pode falar de coisas interessantíssimas se você observar a brincadeira, por isso que existe na terapia ludoterapia. Então, outra ferramenta, que é essa ferramenta que eu mais conheço mais profundamente e trabalho com ela, que são as histórias. Né? Se o brincar é a linguagem da criança, as histórias são um alimento da criança. É o que a criança tem que se alimentar. Arroz, feijão e histórias. E essas histórias fazem o quê? Fazem com que esse equilíbrio mental, né, esse equilíbrio que ela tanto precisa para ficar mais robusta, se estabeleça. Por quê? Porque as boas histórias de qualidade, depois vamos falar sobre o que são histórias de qualidade. Histórias de qualidade, boas histórias, elas vão fazer com que ela compreenda o que é essa incerteza, o que é essa angústia, e vai fazer coisas mais interessantes ainda. As histórias de qualidade vão insuflar na criança, e fazem isso, tá? Vão insuflar na Uhum. criança coragem para enfrentar esse momento, esperança, compreensão, resistência, vai saber resistir. Você imagina, se uma história, por exemplo, o conto de fada, né? Se um conto de fada tem 500 anos, 600 anos, 700 anos, e sobreviveu a guerras, a Uhum. pestes, a fome, a censura, e ainda continua sendo contada, como a Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, é porque dentro dela ela tem todas essas características, ela continua resistente,
com esperança. A história ela tem coragem, ela, a carne da história possui tudo isso. Se ela sobreviveu a tudo que imagina, tempestades, cataclismas, vulcões, e continua sendo contada essa história, ela é muito resistente. Olha que característica interessante tem essa ferramenta. Portanto, se a gente for compartilhar essas histórias com as nossas crianças, elas vão se alimentar disso, de resistência, de coragem. Não é à toa que um dos maiores clássicos da literatura, Sueli, dos maiores clássicos da literatura, escrita no século XIV sobre uma peste, né, como a gente está vivendo agora, que é da peste de Florença, que era a peste negra, 1340 e bolinha, é um livro que chama Decameron, do Giovanni Boccaccio. E o Giovanni Boccaccio, que é um autor de 700 anos, ele conta a história de jovens, são 3 homens e 7 mulheres que se afastam de Florença, isolamento social, né, porque está lá a peste, e vão para um castelo, vão para os arredores da cidade, para não pegar lá a peste na cidade, e para passar o tempo, eles propõem que Decamerão significa 10 dias, né? Decamerão, 10 dias. Propõe que cada um conte 10 histórias para passar o tempo e tudo mais. E o livro são essas histórias. Então, o Decamerão já sabia que as histórias tinham essa qualidade, né, de resistir, de coragem, de esperança e tudo mais. Então, contar a história nesse momento, ler histórias, conversar com seu filho de uma forma simbólica, que tem componentes arquetípicos nas histórias, isso são, né, imagina, morte, né, Sueli? A morte está presente, você abre o jornal, liga a TV, correndo sangue toda hora, quer dizer, é uma coisa assim, loucura absoluta, né? A morte está muito presente agora no discurso da sociedade. Você acha que a criança está imune a isso? Ela sabe o avô que não está mais, a coisa, ela está ligada, só que como ela vai lidar com esse assunto? As histórias que têm qualidade vão falar sobre a finitude, e vão fazer com que a criança se sinta um pouco mais tranquila, e entenda um pouco mais o sentido disso na sociedade, no mundo. Eles vão dando... As histórias, elas são como disse uma autora que eu gosto muito, como um mapa emocional para a criança. As histórias, elas são como uma bússola. Ela vai mostrando para a criança um pouco onde é o norte, onde é o sul, leste, oeste, é uma bússola. Então, assim, acho que eu fui longe, né, na resposta, mas acho que é por aí. Tá ótimo. É isso mesmo, e eu acho assim, não é só para as crianças, né? Eu acho que é todas as fases da vida que eu acho que é importante, né? Inclusive para a El, a literatura ela é indispensável, porque a gente acredita que a literatura é indispensável para a vida, né? Os coordenadores das AELs que estão nos assistindo, eles repertoriam nossos estudantes através de pesquisa e muito estudo, e eles se apropriam desse conhecimento sobre os autores e suas obras, e eles têm o primeiro trabalho, o trabalho deles autoral é a pasta do acadêmico, tá? Que eles constroem. Então, isso é muito importante, a literatura na vida deles. E Ilan, com tudo isso, né, sem arte, tudo fica cinza, sem expressão, sem vida. Neste momento, né, que estamos com horizontes curtos, as histórias, elas devolvem amplitude dentro de casa. Através das histórias, nos deparamos com dramas que também são nossos, e assim, nesse exercício de empatia, nos tornamos mais humanos. Antes de ser escritor, você foi um contador de histórias pelo mundo, inclusive teve uma experiência com bebês, pensando na literatura como uma das ocupações mais estimulantes e fecundas da família. A família, ela pode estimular a arte desde a infância, isso é importante, não é? Isso é fundamental, assim, na Segunda Guerra Mundial, o Winston Churchill, que foi primeiro-ministro da Inglaterra. Aliás, Sueli, eu tô falando, falei a questão do meu Instagram, tá bacana o meu Instagram, mas eu tô fazendo, tá lá no IGTV do meu Instagram. Obrigado, Ana. Ana, eu falo Instagram, já aparece aqui embaixo. Tá tudo maravilhoso, né? Obrigado, Ana. A nossa assessoria de comunicação é maravilhosa, isso aqui. Obrigado, Ana. Então, lá no meu Instagram, eu comecei a fazer uma série muito legal, super editada, com filme, com foto, que chama Grandes Gênios da Humanidade e o que podemos aprender com eles. Então eu falo muito
É legal. Maravilhoso. Eu falo, obrigado, Silvio. Eu falo muito da infância de alguns desses gênios e o que a gente pode aprender. Então, eu falei já da Marie Curie, que foi a mulher que ganhou duas vezes o prêmio Nobel, química. Falei do Thomas Edison, o criador da lâmpada, do fonógrafo. Falei do Beethoven. Falei da Hipátia de Alexandria, que é uma das mulheres mais extraordinárias e inteligentes da face da Terra, da antiguidade. Pouca gente conhece a Hipátia, um final trágico de vida, horroroso, uma coisa assim que tenebroso, assim, e uma mulher assim de um espanto assim de cabeça maravilhosa. E eu vou falar agora do Churchill, vai ser meu próximo, vai ser o Churchill. Uhum. Por isso que eu lembrei. Então, quem quiser depois acompanha a série lá, tá no IGTV, e também no meu canal do YouTube, que eu esqueci pra Ana falar, mas é o mesmo nome, tá lá no YouTube. Mas o que acontece, Sueli? O Churchill estava na Segunda Guerra, respondendo a sua pergunta, e gastando muito dinheiro, obviamente, com questões militares, né, combatendo o nazismo. Aí chegou um assessor dele e falou assim, Churchill, estamos gastando muita grana aqui, né, para defender o nosso país, defender tudo mais, só que eu estou vendo aqui que no orçamento continuamos gastando dinheiro em arte. Você está continuando, assim, mandando dinheiro para a arte, mas tem que parar, tem que cortar tudo. E o Churchill teria respondido, mas meu filho, a gente está fazendo a guerra contra os nazistas para quê? Uhum. Exatamente para manter a nossa arte, para manter a civilização, para manter a importância da diversidade, para manter a cultura que a gente tanto ama, o teatro, né, o cinema, a literatura, as artes em geral, a gente está lutando em prol disso, da nossa civilização. Você vai querer cortar a arte? Você está maluco. Então, é um pouco isso. Então, respondendo a sua pergunta, sim, a arte ela é fundante para o ser humano. Uhum. Alguém que está escutando aqui a gente, duvido, gente. Aqui não, porque aqui é educador, mas posso falar em público para milhões de pessoas fazer a mesma pergunta. Duvido, o cara mais reacionário do mundo, se ele for parar para pensar, bem que não pensa muito, mas enfim, se ele for parar para pensar e eu fizer uma pergunta para esse cara reacionário, cara, você consegue viver sem Sim. a sua vida, assim, 24 horas por dia, a semana, sem ir para o cinema, sem escutar uma música, sem ir para o teatro ou ler. Ah, não, teatro não, mas você vê cinema. Ah, cinema eu gosto. Então, meu filho, arte. Ah, não, música, arte, meu filho. Isso é arte. Ah, não, eu tô aqui escutando meu avô contando um caos, eu adoro. A arte, meu filho, isso é arte. Então, a gente não consegue viver, Sueli, a nossa vida não vale a pena sem fantasia. A nossa Sim. vida, a nossa vida seria miserável sem fantasia. Por isso que a gente força, quando a gente está num deserto de ficção, ou seja, onde não existe a ficção, a fantasia, o nosso Uhum. cérebro produz. O nosso Uhum. cérebro. Quem viu aquele filme A Vida é Bela, né? É Uhum. exatamente isso. Quer dizer, no momento assim de desastre que você está lá, você precisa criar, senão a gente enlouquece. Então, fantasiar, ficcionar, ter contato com o mundo simbólico dos sonhos é o que diferencia a gente dos animais. Uhum. Animais. Eu adoraria que a minha cachorrinha linda pudesse fantasiar e ficcionar, mas ela não faz, né? Por mais que eu possa até inventar que ela faça, mas ela não faz isso. Né? Ela vive no eterno presente, né? Assim, ela tem as Uhum. memórias, né? Mas basicamente quando você sai de casa, passa 10 minutos, parece que você passou um ano fora de casa quando você volta, não é? Mas, Uhum. ela te pega como se parece que você está 10 anos. Esqueceu que só foi 10 minutos a sua saída, ela fica alegre. Então, nós temos um outro componente na nossa cabeça, que tem a ver com fantasiar, com fabular. Então, quanto mais fantasia, quanto mais ficção na vida das crianças, desde pequenininhas, mais ficção, mais fábula no sentido de fabular, não das histórias de animais, mas de fabular, mais estamos preparando essas crianças para o mundo. Qual mundo? O mundo interno dela, o mundo interno, ou seja, como ela funciona por dentro, e o mundo externo, ela ter uma visão do que vai ser o mundo. A gente tá, quanto mais repertório cultural, quanto mais repertório artístico uma criança tem, é só você ver crianças que são banhadas com a arte com música, com literatura, né, com teatro, e crianças que, por milhões de motivos, não têm isso. Isso impacta, a gente sabe disso com pesquisas, isso impacta É o a vida dela acadêmica, isso impacta a vida emocional dela, a vida profissional dela, e isso já é dado, quer dizer, se a gente puder fazer alguma coisa por essas crianças, sim,
é trazer repertórios para elas, repertórios que elas nunca viram. Isso é uma coisa também que é muito interessante nas escolas, e eu tenho acompanhado esses anos todos as escolas públicas, e eu vejo que às vezes vocês dão de 10-0 algumas escolas particulares nesse sentido. Eu acho que isso vocês estão tão assim à frente, que essa coisa de, por exemplo, de trazer repertório para a criança na escola pública, que ela não tem fora. Então, em muita escola particular, quando eu vou ver, quando eu ia para uma festa junina, não sei o quê, só tinha música, sei lá, de cowboy americano, não sei o que. Aí eu ficava bravo, falei assim, mas diretora, se você não colocar música de festa junina que a gente tem aqui no Brasil, quando essa criança vai ouvir? As minhas Nosso filhas, elas vão folclore. escutar porque eu gosto, cai balão e outro, elas vão saber porque eu gosto. Mas, assim, você está repetindo algo que já tem lá fora. Então, qual é a função da Uhum, educação? Repetir o que tem lá fora? uhum, Sem fazer nem julgamento, assim, julgamento estético, se é bom ou ruim. Eu acho ruim, mas enfim, você pode até gostar, mas qual é o sentido de você repetir uma música da novela que está passando dentro da sua sala de aulas? A escola é o lugar para ela ter contato com aquilo que ela nunca vai ter fora, ou que os pais não uhum, podem ter isso. Essa é a função da escola, essa é a grande mediação da escola, trazer músicas, trazer textos, trazer imagens, trazer palavras que aquela criança vai escutar exclusivamente no espaço educativo, porque lá fora é um deserto e tem milhões de problemas, famílias desestruturadas, família que só tem mãe, família que às vezes nem tem mãe ou avó que cuida da criançada, não tem tempo para pensar nisso, não tem dinheiro para pensar nisso, é um sofrimento. Só que se a gente conseguir na escola pública trazer isso, isso pode ser uma tábua de salvação para algumas crianças. Não sei se para todas, mas para algumas com certeza, porque essas histórias, essa marca, essa mediação com a arte, ela pode mudar a vida dessas. Por que ela pode mudar? Porque ela vai tornar as crianças mais sensíveis, mais inteligentes, mais preparadas para a vida, para tentarem mudar a realidade de onde elas vêm. Isso aqui não é romantismo, tá? Isso aqui não é romantismo, isso aqui é realidade. Isso é uma coisa que a gente pode acompanhar em milhões de exemplos pelo mundo, de como que isso tem efeito. Então, quando a gente escolher uma música, escolher um texto, escolher um filme para passar na nossa escola, vamos parar e pensar um pouco. Bom, eles já viram isso na sessão da tarde? Tem isso, né? Já tem. Ah, essa música, escutaram no Faustão essa música. Qual a diferença se já tá no Faustão ou tá no YouTube deles? Né? Que eles estão lá ouvindo no YouTube aquela música que só escutam. Não, vamos trazer uma música que eles nunca escutaram. Né? Eu tento apresentar para as minhas filhas músicas que eu gosto, que quando elas eram pequenininhas, elas nunca, se não fosse eu, elas não iam ouvir. Agora, elas não gostam das músicas, de umas músicas que eu não gosto, gostam, e eu deixo. Tem músicas que eu acho detestáveis, e eu falo para elas, na boa, a gente acha isso horrível, mas pô, escutem, tá bom. Mas ao mesmo tempo, elas escutam outras músicas e conseguem fazer pular de um lado para o outro, e elas vão falando, né? Vão falando, nossa, pai, essa aqui é diferente daquela que você não gosta. Falei, claro, e essa que eu não gosto, eu vou fazer uma aposta com você, e eu sempre ganho, tá, gente, nessa aposta. Essa música que eu não gosto, daqui a um ano você não vai escutar mais, porque vai sair de moda. E essa outra que você está adorando, daqui a 30 anos, talvez os seus filhos, como eu escutava com os meus pais, vão escutar. Então, quando a minha pequena né, a minha pequena toca no violão Beatles, é isso. Quando a minha pequena toca Ana Júlia, ou toca Legião Urbana, ou toca músicas do Led Zeppelin, mas não quer dizer que ela não escute músicas da moda, ela também escuta. Que faz parte da vida de cada um. Eu também tinha músicas da moda que já passaram. Mas não é isso que vai fazer a diferença. E por que essas outras músicas permaneceram? Por que Beatles ficou? Né? Por que o Cazuza ficou? Por que o Cartola ficou? Por que né, o Led Zeppelin ficou? O Pink Floyd ficou? Porque a qualidade é maior, porque senão não tivesse ficado. Né? E por que a qualidade é maior? Porque ainda fala a nossa cabeça, a nossa mente, o nosso coração, dialoga com os nossos sonhos, com os nossos pesadelos, dialoga com o ser humano, porque senão ia morrer. Ninguém tem na sua playlist, pelo amor de Deus, não se entreguem, hein, aí, né? Não se entreguem. Eu imagino que ninguém tem na sua playlist segura o Tchan Marrochan. Eu acho isso. Um dia eu perguntei isso, uma pessoa falou, eu tenho. Ela estava toda envergonhada, falava, nossa, primeira vez que eu vi ela começou a rir, porque normalmente você não tem. Né, você é da moda, aquela música do Michel Teló, que era que nem chiclete, até esqueci a música, mas como que é? Me segura, me pega, lá, 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 lá. Foi assim, uau, mas acabou. Ninguém vai ficar tocando isso. Mas se você ligar agora a rádio, ou for para sua playlist que você ama, você vai ter as suas músicas preferidas de todos os tempos. Né, o seu Roberto Carlos, a sua música sertaneja raiz, que vai Chico durando, Buarque, Chitãozinho Chororó, aí vamos para o MPB, Caetano.
Buarque, Caetano, Gil, umas mais recentes que eu gosto, do rock brasileiro, dos Titãs, né, do Legião, do Capital Inicial, vai tocando, né, além da música clássica, das músicas, você vai tocando anos e anos e anos e não para. E as da moda vão passando, nenhum problema com música de moda, tá? Só que eu acho que essas músicas não deveriam, de preferência, estar lá porque eles já conhecem, não é censura, gente, porque eles já conhecem, então não tem sentido Uhum. você repetir, mas talvez não conheçam um Cartola da vida, não conheçam, né, um Titãs da vida que é legal, né? Nem sei por que estou falando isso, a gente chegou mais Mas é uma alimentação cultural, né, que é necessária, né, Ila? com Ah, certeza. e sobre a sua experiência com os bebês, Ila? Então essa é a pergunta, você vê que viajei na maionese aqui, né? É? Aquela, porque eu achei muito interessante aquela tua Não, então, é experiência. tudo dos bebês, vamos lá, assim, bebês, tem um autor francês que chama Jean Biarnès, tem um texto belíssimo, eu lembrei dele, eu fiz uma aula junto com uma psicóloga winnicottiana na PUC, né, no laboratório da PUC, que está agora na quarentena, e eu lembrei desse texto do Jean Biarnès, e ele fala, esse francês, ele fala assim, que o bebê, ele se torna humano no entorno das vozes humanas, ou seja, as vozes humanas tornam o bebê o que ele é. E o que o Biarnés quer falar sobre isso, quer falar sobre a linguagem, como a linguagem torna os bebês homo sapiens. Somos homo sapiens porque falamos, né? Então, os bebês, o que a gente sabe? Eles precisam escutar linguagem. Bebê que não escuta ninguém falando fica doente, literalmente doente. A linguagem, ela é fundante, tanto para o cérebro da criança, né, como em questões emotivas, emocionais e tudo mais. Mas bebê vai entender história como a gente entende? Claro que não, mas ele vai entender que o cantar, a gente sempre fazia isso, só que hoje tudo virou muito técnico, é tudo especialista, né? Tudo essa coisa meio louca. Vou fazer curso para contar história para bebê. Eu acho isso uma doideira absoluta. Eu acho uma doideira porque a gente faz isso sempre. Imagina as pessoas, uma coisa natural. Há milhares de anos você vê um bebê, você tem as cantigas e você tem as brincadeiras de dedos, as parlendas. De repente a gente se perdeu aí nesse mundo pós-moderno. Um professor meu da USP dizia pós-moderno de pozinho, assim, pozinho, né? Pós-moderno, né? E a gente se perdeu um pouco nisso, né? E ficou meio, sabe, uma coisa meio maluca. Agora precisa fazer curso para algo que você vê um bebê dá vontade de falar gostoso. Não precisa fazer gargarejo, vou fazer aula de canto para falar com um bebê, né? Então os bebês eles precisam ser banhados com linguagem e quanto mais banho de linguagem esses bebês têm, mais eles vão ser falantes, mais eles vão ser inteligentes. Então isso que você estava me perguntando, eu estava no final dos anos 90, comecinho dos 2000, Sueli, fazendo um projeto de humanização hospitalar na Fundação Abrinq, um projeto chamado Biblioteca Viva nos Hospitais. E esse projeto, Sueli, ele era um projeto bem interessante, a gente rodou o Brasil com ele, e a gente formava voluntários nos hospitais para eles serem mediadores de leitura nos hospitais. Aí eu estava aqui em São Paulo, eu circulei o Brasil inteiro com isso, mas o caso que aconteceu foi em São Paulo, final dos anos 90, começo de 2000, não era casado ainda, não tinha filhos. Chegou no meu texto, chegou na minha mesa lá do trabalho um texto de um psicanalista francês, quem me deu foi a minha coordenadora, a Patrícia, das grandes especialistas assim também dessa área de bebês e leitura aqui do Brasil, e a Patrícia falou, lê isso aqui. E era um psicanalista francês que falava sobre leitura para bebês e a importância disso, como funcionava. E eu fiquei enlouquecido. Falei, gente, será mesmo? Será? Acho que sim, faz todo sentido. E eu nunca tinha lido para bebê na minha vida, não tinha bebê ao meu redor. Aí o que acontece? Eu cheguei para o diretor do hospital, era aqui o Hospital das Clínicas, o Instituto da Criança, falei, olha, doutor, tem aqui esses textos aqui, eu queria entrar com os meus voluntários aqui do projeto para ler para os bebês. Mas aonde? Ele falou, não, aqui na neonatal. Ele falou, o quê? Não, na neonatal aqui. A neonatal de lá era bebês que tinham passado por cirurgia, ou que iam para cirurgia, eram casos graves, delicados, e onde tinha bebês. E eu falei, lê o texto aí, diretor, depois você me fala se você deixa ou não. Ele leu o texto, ficou tão enlouquecido quanto eu, fascinado, era um cara muito pra frentex, falou, pode ir, eu autorizo. A gente preparou as voluntárias, que eram enfermeiras,
terapeutas ocupacionais, colocou uma roupa especial e tudo, nossa, tudo limpo, os livros com papel contact a gente limpou. Chegamos na enfermaria, na neonatal, né? Tinha lá uma janelinha, eu chamei a enfermeira-chefe, ela falou, o que você está fazendo aqui com esses livros aí, com esse pessoal? Falou, não, eu sou de tal projeto, eu queria entrar para ler para os bebês. Ela me olhou com uma cara, tipo assim, vamos mandar pro hospício esse jovem, era cabeludo naquela época, vamos mandar esse cara pro, né, manicômio, que lê para bebê, né, ela tá doido, né? Aí eu dei aquela carteirada básica, falei, ó, fala com o diretor, né? Ela entrou na sala, ligou pro diretor e eu vi ela fazendo assim, né, com a cabeça assim, muito brava, né, fazendo com a cabeça, tá? Ela abriu a porta e falou, entra! Tipo, com muita, tava muito brava ela, entra! Aí a gente entrou, eu separei as meninas, cada um foi para um canto, e eu fui pra uma sala, e acho que ninguém sabia que aquilo era também minha primeira vez, gente, eu tinha 20 e poucos anos, nunca tinha feito aquilo. Para crianças, milhares de horas, mas para bebês, nunca. Falei, gente, vamos lá, então. Eu cheguei lá na sala, tinha um bebê numa incubadora, numa isolete, conectado, cheio de mangueirinhas conectado numas máquinas, e, e aí eu falei para a enfermeira que estava lá, falei, olha, eu sou de tal projeto, eu queria ler para esse bebê, cadê os pais? Porque no texto, Sueli dizia o seguinte, esse momento de mediação com o bebê sempre tem que trazer os pais, para os pais entenderem da importância que isso tem, porque eles vão perceber essa importância e talvez eles continuem fazendo esse trabalho. Ela falou, Ilan, os pais são muito pobres desse menino, não tem dinheiro para vir todo dia aqui. Eles não estão aqui. É o dia deles não estarem aqui. Eles não conseguem condução, não tem dinheiro. Eu falei, meu Deus. Mas eu queria ler. De repente, alguém estava atrás de mim aqui no meu cangote. Enfermeira-chefe, aquela que tinha aberto a porta. Falou assim: eu vou pegar o menino, você vai ler. Quero ver o que você vai fazer. Eu falei, gente, meu Deus, estava todo lá apavorado. Aí ela pegou o bebê, tirou da incubadora, sentou numa cadeira, com as mangueirinhas e tudo, ele tudo se mexendo assim. Ela falou, pode começar. Aí eu peguei um livro, na minha cabeça eu queria estar abafando. Você peguei aquele livro dobradura, sabe, que abre coisa, que na pop-up que chama, né? E eu comecei a ler para o menino, mostrando as dobraduras. Tipo, 5 ou 6 meses tinha um bebê. E nada, o bebê nada, tudo se mexendo. A enfermeira só via aquele sorrisinho no canto aqui da boca dela, sorrindo, sempre maluco, né? E de repente me veio o texto de novo do cara da França, que era o seguinte: ele dizia no texto: os bebês gostam do ritmo quando a gente conta a história. Os bebês gostam do ritmo quando a gente canta para eles. Eles gostam de uma linguagem que a gente pode chamar de linguagem narrativa, que é a linguagem que conta a história, que é uma linguagem diferente da linguagem do dia a dia. Que é qual? Oi, tudo bem? Vamos passear? Ou no hospital, a linguagem lá do hospitalar. Rapidamente eu larguei o livro pop-up e peguei um livro de Era Uma Vez, né? Sei lá, peguei aqui, vamos pegar aqui um. Peguei um livro de Era Uma Vez, com texto. Peguei um livro, é maior que esse, é um livro com texto mesmo. Era um livro com bastante texto. Eu conheci o livro, conhecia todos os livros, abri o livro na frente do menino e comecei a ler a história. E, de novo, com que voz? Com uma voz normal, uma voz com um bebê na sua frente, né? Gostoso. Aí você vai lá, comecei a ler para o bebê, Era Uma Vez, tá, né? Fui lendo com o livro aberto, ele começou assim a olhar, tudo mais. 5 minutos de leitura, Sueli, 5 minutos. Ele fica quieto, o bebê, para de se mexer. Ele estava inquieto, parou de se mexer. E eu continuei, mais 5 minutos de leitura, o bebê adormeceu no colo da enfermeira-chefe. Ela olhou para o bebê, olhou para mim e disse: o senhor vai contar a história até o final para mim, que eu fiquei curiosa. Eu falei, eu falei, com certeza. Aí ela com o bebê no colo, eu terminei a história, a gente se tornou, né, grandes parceiros do projeto, ela teve um grande aprendizado, eu também, né, e a partir daquele momento, isso foi, claro, a gente fez mais vezes, foi entendendo, compreendendo como funciona isso, né, e de novo, pessoas que têm bebês em casa ficam já nervosos, mas tem que ler até o final, tem que ser todo dia. Gente, para com isso, são bebês, você lê quando tá afim, você tem que saber que é importante, é só isso. Quando você tá afim, quando é gostoso, não precisa ter, não deu até o final porque regurgitou, porque as minhas filhas tinham às vezes isso, parecia o exorcista, né, na minha cara. Enfim, normal, gente, vai, outro momento, tem que ser uma coisa gostosa. O importante é saber que, olha, isso é bacana, é importante, vai fazer parte da nossa vida. Ponto final. O tempo que você tiver, o dia que você. É isso. Você se estabelece.
torna isso como uma coisa, é como dar papinha, você não tem que dar papinha todo dia, então é isso, às vezes dá certo as papinhas, às vezes não dá, funciona assim, então às vezes vai dar certo a história, às vezes não vai dar, não vai tá, tem dias que ela vai se acalmar, tem dias que não, parece que não deu nada, mas aos poucos vai dando resultado, isso é certeza, porque com 8, 9, 10 meses, todos os bebês começam a fazer já relações entre história, livro, pai, mãe, cuidador, é uma coisa linda de se ver. É lindo, 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 E lindo, quanto lindo. mais cedo que você apresenta, ele também vai ter mais cedo, vai saber para que serve, né, o livro. Isso vale para tudo, né? Isso vale Pra para tudo. livro, isso vale para música, isso vale para tudo. Tudo, né? Quanto mais, mas sem neura, vou fazer isso para tornar o meu filho Uhum. campeão, vou ensinar agora, vou aproveitar, vou ler para ele com 5 meses mandarim, sueco, dinamarquês. Não, não é isso que a gente está falando aqui, né? A gente está falando de uma coisa que a gente sabe que vai fazer bem para ele, para a vida emocional dele, vai fazer Uhum. bem para ele, para, né, o intelecto dele, mas se não for feito de uma forma amorosa, sem essa neura, cara, não funciona, porque você vai, tem pais muito, eu lembro uma vez, Sueli, que chegou um casal, chegou para mim e falou assim, sabia que eu era educador, isso tem muitos anos também, eu já trabalhava com educação, né, falou assim, Ilan, eu sei que você fez um texto, eu escrevi na revista Crescer, né, eu passei muitos anos escrevendo na revista Crescer, Ilan, você escreveu um texto na revista Crescer, falando sobre dicas de escolas, como a gente pode escolher uma boa escola para o nosso filho. Ah, você pode falar para a gente? A gente queria uma dica de uma boa escola. Eu falei, mas fala um pouquinho mais para eu tentar ver se eu consigo localizar alguma, né? Ele falou, não, a gente quer uma escola que seja muito boa para o Enem, né? Que forme muito bem para o vestibular, que tem essa. Falei, tá legal, mas quantos anos tem seu filho? Ah, 1 ano. Eu falei, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu falei para esses pais, cara, isso é uma preocupação que não pode ser agora, porque se você entrar numa escola, né, um berçário de 1, 2 anos que tem isso, primeiro que você está jogando seu dinheiro fora, isso é fake news, é fajuto, não sai para nada, você entendeu? O que você tem que fazer, primeira infância principalmente, é uma estrutura boa para o cognitivo poder entrar. Essa estrutura boa é uma escola que brinque muito, que conte muita história, que cante muito, e os conteúdos vão Alimentar, né? junto, né? O lúdico é o primeiro e as coisas vão entrando, né, com 1 ano, pelo amor de Deus, o que é isso? Né? Então, mais para frente pode até fazer algum sentido para alguns pais, tá bom, legal, não tem pra... Mas 1 ano não, 1 ano você vai criar crianças estressadas, neuróticas, né? Imagina o que é isso, ficar pressionando ela a fazer, que não, né? Não. Então, lembrei disso. E nas nossas academias, na AEL, mensalmente acontecem encontros com a presença da comunidade. A comunidade ela é convidada para realizar os seminários mensais, onde os alunos, os estudantes acadêmicos, eles se apresentam e compartilham os estudos dele. Então, é uma coisa muito importante a família estar presente, participar disso. Agora, eu cito aqui o Val Noah Harari, escritor de Sapiens, PhD em História, que ele deu uma entrevista recente, ele disse que quando ele escreve, a função dele é construir uma espécie de ponte entre a comunidade científica e o público em geral. Como aumentar nosso repertório para ter mais oportunidades no futuro? Como preservar e transmitir as experiências através do tempo? É, o Harari é interessante, né? Eu li o Sapiens, o Ai, Homo Deus também. também, e Maravilhoso. o Sapiens é muito bacana. O Homo Deus não gostei tanto como o Sapiens. E o Homo Deus, ele entra o Harari, imagina, quem sou eu, mas vou criticar o Harari, né? Que chique, né? Mas assim, Vale você. mas o Harari na primeira parte do Homo Deus, não do Sapiens, o Sapiens é muito bom mesmo. Ele, Uhum, ele entra numa coisa que é muito parecida com o que a gente estava falando das certezas do começo, né? uhum. Ele é como os iluministas, né? Ou como na época da Hipátia. Eu falei para vocês, né, dessa série que eu estou fazendo dos gênios da humanidade, Gênios. a Hipátia de Alexandria é de, né, falando de 1700 anos, né? Numa cidade antes de acontecer uma atrocidade com ela, uma coisa horrorosa que tem a ver com ignorância, com fanatismo religioso, com coisas
está vivendo hoje aqui também parecidas, né? A ignorância absoluta, o pecado do mundo é ignorância, cara. E só que ela tem cura. A burrice não tem cura. Burrice, gente, sinto muito, mas burrice não tem cura. Mas ignorância tem cura. Eu sou muito ignorante em muitas coisas, vocês não têm noção. E eu vou aprendendo e deixo de ser menos ignorante. Então, assim, existia muita ignorância em 1700, né, na época da Hipátia, só que 300 anos antes, em Alexandria, Alexandria parecia um pouco como o Harari falava do mundo no Homo Deus. Era cientistas, era razão, né? Tudo parecia tranquilo, a certeza. Não, o homem já alcançou a sabedoria, e aí vocês vão ter que ver a minha série Ana, põe aí meu Instagram de novo fazer propaganda, tá aqui já. Instagram, Já olha, tá. tá no Instagram para fazer propaganda. Vão lá me seguir para ver a série da Hipátia. Mostrem para as meninas, principalmente. Menino pode ver também, tá? Mas principalmente para as meninas, né? Eu sei que a Thaís, que é uma professora que é amiga aqui da família, tá aí, eu vi ela passando por aí, a Thaís, que é professora de escola pública e amiga da família. A Thaís mostra para suas filhas sobre a Hipátia. Estou tentando ainda convencer as minhas filhas a ver a Hipátia, porque elas viram os outros, mas não chegaram na Hipátia ainda. E a Hipátia de Alexandria, que era essa coisa, imagina, uma mulher no século IV depois de Cristo, que não se casou, estava nem aí para os homens, inteligente, dava aula, era uma pessoa de uma inteligência, de uma sabedoria, né? E vislumbrava, assim, tinha uma visão de mundo incrível, maravilhoso e tudo mais. E aí veio uma coisa, assim, veio a peste da ignorância do fanatismo. Aí você vai passar mais 1700 anos o iluminismo francês, né, principalmente, vai falar também, nossa, agora com a razão o homem conseguiu, já imagina, nunca mais a gente vai ter problema, porque agora a razão, a ciência, conseguimos chegar, o progresso, chegamos lá, o que vem depois disso? A Primeira Guerra Mundial, minha gente, com uma carnificina, o pessoal usando a ciência para inventar arma química, matando gente com gás mostarda, uma coisa horrorosa. Aí acabou a Primeira Guerra Mundial e vieram de novo os iluministas. Não, porque acabou, já isso aqui é do passado, agora sim, agora vem a razão, agora vem... O que vem? A Segunda Guerra Mundial. Pior que a primeira, Sueli. E, de novo, quer dizer, a gente chega agora no momento, por isso eu tô falando do Harari, o Harari no Homo Deus, ele chega e fala assim, nos primeiros capítulos, fala assim, não, as pestes, a guerra e a fome acabaram. Não tem mais. Já estamos agora. Isso é coisa do passado. Peste? Mas não vai ter mais. O que veio? O coronavírus! Meu Deus do céu! Veio o coronavírus. Eu não sei se alguém perguntou isso pro Harari. E agora, Harari? Veio, você falou que não ia ter mais. Veio a natureza, veio o mundo e falou, cara, não estamos no controle do mundo. Né? Então o Harari coloca essa. Eu entendo essa coisa da esperança, mas a gente isso é bom a gente tá um pouco assim, ficar um pouco desconfiado, para a gente poder se preparar para o pior também, né? A gente não achar que chegamos lá, fizemos, né? Não chegamos lá coisa nenhuma. Tem muito ainda a ser feito, principalmente individualmente, né? A mudança principal, a mudança individual de cada um. A gente fala muito do outro, né? Sabia que tem uma pesquisa engraçadíssima que fala muito do ser humano, né? Não sei se o Harari conhece essa pesquisa, mas que fala assim que em perguntas sobre o trânsito, quando se pergunta sobre o trânsito, né, fala assim, 90% das respostas das pessoas, você dirige bem, você dirige mal, 90% das pessoas sempre falam que o outro dirige mal. É sempre o outro. De 100 pessoas, 90 dizendo é o outro que dirige mal. Cara, é isso o ser humano. Isso é impossível, porque tem muita gente que dirige mal, muito mais que, né, pelo amor de Deus, né, não 10%. Então assim, é sempre o outro, é sempre o outro. O outro que não entende nada, o outro que não é. Então é um trabalho que a gente tem que fazer muito profundo de mudança interna, de mudança que nem aquele casal que está na cozinha, no café da manhã, e o homem, ele só reclama de tudo e fala, não, porque o mundo tá uma droga, e só tem, reclama, e reclama, e reclama, e ninguém faz nada, ninguém se mexe. Aí a mulher fala, então a primeira coisa que você tem que fazer, levanta a bunda daí e vai lavar seu prato. Uhum. Ou seja, você começar você, né? Isso. Começando você, eu falo isso o tempo inteiro para as minhas filhas. Às vezes dá certo, às vezes não. Mas agora na quarentena tem dado mais certo, cara. Você quer reclamar? Você quer reclamar? Faz a sua cama primeiro. Aí depois você vai me encher o saco. Faça a sua cama primeiro. Ajude na casa. Aí depois você pode reclamar. Não pode reclamar antes disso. Então, a mudança é uma mudança interna, né? Eu falei um parênteses sobre o Harari, porque é uma coisa que me chamou muita atenção, porque ele deu como já certo, a gente tinha já passado por isso, né? Para ele, a gente não ia mais passar por esse tipo de coisa, e a gente está vivendo
né, novamente uma coisa que se repete, né? Mas espetacular o Harari. Harari não fique bravo comigo, mas uma Eu outra adoro. é uma, é uma outra Mas visão. ele é fatalista, né? Tem algumas coisas que ele fala em termos de futuro aí, bem um Não, futuro bem. ele fala de um futuro, não sei se ele é fatalista, ele dá como certo, assim, ele crava, ele quer cravar, e eu acho que, eu não gosto de pessoas que cravam, assim, eu praticamente não gosto, por isso que eu não gostei tanto do segundo livro quanto do primeiro. O primeiro é uma coisa, ele faz uma coletânea de saberes, e acho fabuloso essa coletânea. Já no segundo ele quer cravar, eu acho que quem crava sempre nunca é gente que nem o Harari, quem crava são Hum, artistas, quem crava são escritores de literatura, quem hum, crava é George Orwell, ele crava, hum. com Revolução dos Bichos, com 1984. Quem crava é o Huxley. Vocês querem ver quem crava? Admirável Mundo Novo. É literatura que crava. Admirável Mundo Novo. O Freud Uhum. tem uma fala famosa que ele diz: cara, não adianta a gente cientista, assim, os cientistas acharem que a gente vai sempre chegar primeiro. Quem chega primeiro, diz o Freud, são sempre os artistas. Os artistas sempre antecipam o futuro. Não somos nós cientistas. O artista, você vai ler as distopias de anos atrás, ou textos muito antigos, são esses caras que são os oráculos. O oráculo é o artista, o oráculo é o cara que, né, é o escritor que consegue vislumbrar mundos, né, além do visível. Você pega um outro cara que chama Philip Dick também, que é um outro cara também que faz, tem muita coisa agora feita no cinema dele, estão recriando muita coisa. Esse é um espanto também, né? É um espanto. Black Mirror, que é uma coisa, são coisas Hum. futuristas, você entendeu? Então, eu acho que os artistas acertam mais do que os cientistas sociais, do que os. E eu leio todos eles. Ai, Os cientistas maravilhoso. sociais, leio tudo. Mas eu acho que os caras, o artistão, ele crava, eu acho pelo menos. Ah, e essas pontes, né? Nós temos na academia grandes parceiros, assim como você, Ilan. Nós temos mais, nós temos a Lígia Fagundes Telles, temos aqui o Sandy Oliveira, temos o Jô Soares, o Daniel Munduruku, Sérgio Vaz, Roberto Toreiro, o Maurício de Souza, Eva Furnari, Pedro Bandeira, é o Rodrigo Ciríaco, Talita Rebouças, Valcir Carrasco, Anderson Novelo, Arnaldo Antunes, Ziraldo, Ferrez, Daniel Carvalho, Rosana Rios, Ricardo Viveiros, Inácio de Loyola Brandão, Ricardo Azevedo e tantos outros que participam de encontros, de seminários, de cursos e propiciam, assim, ferramentas para esses nossos estudantes, sabe? Como a gente diz que o nosso símbolo, é um livro aberto e os alunos eles conseguem asas para poder escolher, para ter essa liberdade de escolhas e de crescimento e de transformação. E Sueli, eu lembrei aqui de uma coisa, assim, de que você está falando aqui, uma outra coisa também, você falou a palavra ferramenta, né? E eu lembrei, de novo, do Churchill. Acho que, como estou fazendo o vídeo, né? Acabei de fazer o vídeo, estou editando junto com o João aqui, o vídeo do Churchill, então tá tudo fresquinho. Você vai gostar disso que eu vou contar para você. Vocês podem usar na El também, isso é bem legal do Churchill. Que ele dizia, o Churchill, durante a Segunda Guerra, ele viajou muito. E por que ele viajava muito? Porque ele precisava conversar com aliados e inimigos que precisavam ser aliados, precisava juntar as pessoas contra, né, um mal comum, que era o Hitler, né? O Hitler, a Itália, o Japão na época, que era né, o eixo, né? Então, assim, ele viajou muito, falou, fez muita diplomacia e tudo mais. Aí chegou um cara para ele, das ferramentas, falou assim para ele assim, senhor Churchill, fazer sotaque em inglês, Sir Churchill, senhor Churchill, por que você viaja tanto e fala tanto? Está no meio de uma guerra. Você fala, fala. E ele era um grande orador, além de um grande escritor. Poucas pessoas sabem. Eu vou adiantar o meu vídeo, que nem lançou ainda, mas já quem está aqui vai saber agora. Assim, poucas pessoas, que ele ganhou o prêmio Nobel de Literatura em 1953. Isso na coletânea que ele fez de história e tudo mais. Então, o Churchill respondeu para o cara que falou assim, mas por que você fala tanto, por que você viaja tanto? Ele respondeu assim, porque muito melhor blá, 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 do que
bang, 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 querendo dizer, a palavra, a linguagem é uma ferramenta poderosa, poderosa, Poderosíssima. poderosa. Ela pode começar uma guerra, mas ela pode acabar com uma guerra. Quem tem briga em família sabe disso. Uma palavra pode acabar com uma família. Uma Isso. palavra. E uma palavra pode reconciliar a mesma família. Então, Uhum. isso vale para o micro e para o macro. Então, quando você fala das ferramentas na EL, e eu, quando eu fui para a EL, nas duas, a ELS, que se diz? A Duas El, AELs. A ELS, eu é, fui nas duas, eu vi as crianças falando, e você já viu o impacto na fala, na linguagem, na postura da criança impactada pela linguagem. Você via isso, eu escutava as crianças, eu via que tinha uma coisa lá de diferente. É esse o impacto que o Churchill falou, é o blá, 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 é a palavra movendo montanhas, e move montanha. De novo, eu não estou falando que não é uma coisa romântica, tá, gente? Sabe por que não é romântico? Porque eu estou aqui falando. É isso que a gente está fazendo aqui. Isso é uma realidade. Né? Romantismo é ser ingênuo e achar que só isso. Não é só isso. Isso faz parte de uma coisa toda. Tem outras coisas complexas. Às vezes a guerra ela é inevitável, é evidente, mas o final da guerra passa pela linguagem. Passa pela linguagem, não só pelas armas. As armas e também pela linguagem. Né? E a linguagem é uma das ferramentas mais poderosas do mundo. É só a gente ver como a gente se mata nas redes sociais. Através do quê? Das palavras. A gente acaba amizades, através das palavras. Das palavras. A gente consegue machucar o outro de uma forma como se fosse uma facada através das palavras. Abre uma cicatriz, tem um provérbio árabe que diz: quando a gente quebra um osso, ele cria uma cicatriz. Quando a gente arranca uma árvore, mesmo naquele toco ainda pode nascer uma planta, isso acontece. E ele diz, mas quando uma palavra abre uma cicatriz, muitas vezes é muito difícil de fechá-la. Mais do que o osso e mais do que a árvore. Então, isso é pro mal. Então vamos usar ela pro bem. isso. Vamos usar ela pro bem. Né? E o que é o bem? Porque parece que o bem tem vários lados. Eu vou definir o que é o bem. Tá? Vou definir o que é o bem, que é importante, tá? Aqui nesse momento que tem tanta gente aqui com a gente. Ai, E tem uma clareza do que é o bem. Se você faz algo que faz o outro sofrer, isto é mal. Olha que simples. Se você faz algo que o outro sofra com a sua ação, isto é o mal. Se você faz algo que você sofre, é problema seu. É seu. É sua decisão. Você quer fazer coisas que o sofrimento ele é seu, somente seu, paciência, a gente não tem o que fazer. Se essa ação que você fez te faz mal, mas uma ação que faz mal ao outro, isso não pode ser o bem. E ao contrário, é a verdade. É o bem quando uma ação que eu faço torna o outro melhor, feliz, torna o outro uma pessoa melhor do que ela era. Ou não machuca ela, pelo menos. Não machuca ela, pelo menos. Então, se você faz algo que machuca o outro, que faz o outro sofrer, é o mal. A literatura está no campo, no outro campo, está nesse campo de dar ferramentas para a gente entender o que é o bem e o mal. Porque tem uma coisa, eu vou falar uma coisa aqui complicadíssima, Sueli, agora, bem complicado. E paradoxo. É um paradoxo. É algo conflituoso com tudo que eu acabei de falar. E faz parte também da gente, para a gente poder pensar e não cair na ingenuidade, não ser ingênuo. Porque é muito fácil de ser ingênuo nisso. Que é o seguinte: aqueles que têm contato com a literatura, com a arte no geral, elas têm mais ferramentas de compreensão do mundo. Não quer dizer que elas são melhores ou mais boas do que as outras. Porque falando de. Eu estou nas coisas da Segunda Guerra por causa do vídeo que eu falei para vocês. Falando de Segunda Guerra, quando os russos entraram nos campos de concentração nazista, que é o mal encarnado, onde se matavam crianças, mulheres, homens, como fosse uma fábrica de matança, coisa mais abjeta, mais asquerosa da história da humanidade, a forma que eles matavam, né? Pessoas indefesas, crianças, bebês, todo dia milhares de pessoas. Neste local, nesse campo de concentração que os russos entraram no final da guerra, nos barracões onde os soldados nazistas que praticavam essas atrocidades dia a dia, eles encontraram, sabe o quê?
biblioteca. E com livros de muita qualidade, clássicos, encontraram discos, compositores maravilhosos. E o que eu digo com isso? Eu digo assim, que as pessoas que têm a possibilidade de ter acesso a isso, mais culpadas elas são de suas ações. Mais responsabilidade elas têm, então esses soldados são 1000 vezes mais culpados daqueles que não tiveram a oportunidade de ter isso, que também são culpados, mas os que tiveram, porque eles sabem, têm consciência do que é o mal. Que a literatura... A escolha é consciente, eu, né? eu conheço muita gente que é muito intelectual, que está cheio de erudito, mas são pessoas más, que não são pessoas bacanas. E elas são mais más, pior ainda, porque elas têm consciência do que elas estão fazendo, elas têm conhecimento, elas têm... E conheço muita gente, obviamente, que tem essa relação com as palavras, mas são pessoas muito bacanas. Só que o que eu posso falar para você? Que se a gente não fornecer isso para as nossas crianças, elas não podem fazer essa escolha. Não. Elas têm menos escolhas. E às vezes elas vão para um lado, vão partir para um lado, elas não têm esse conhecimento, eles não têm essa... Então, chega um momento que quem decide não somos mais nós, mas é o indivíduo, é a criança que vai crescer, vai decidir, você vai dar o melhor, eu vou dar o melhor que eu posso para as minhas filhas. Mas vai chegar um momento que elas vão fazer as escolhas, elas podem fazer escolhas erradas, a gente faz escolhas erradas, mas isso não é comigo, isso já é com elas. A gente deu as ferramentas para elas para poderem olhar os caminhos que tem na vida. Tem vários caminhos que se abrem quando a gente tem a arte na nossa vida, quando a gente tem a cultura na nossa vida, tem caminhos. Agora, os passos que você vai dar nessas estradas é com você. Se você tem crianças que não têm isso, as estradas diminuem. São poucas estradas, pouquíssimas estradas. E às vezes a criança não tem muito, né? Às vezes acontece um milagre lá e vai para uma estrada, né? Assim, por uma coisa assim, milagrosa, mas não devia ser assim, porque em país de primeiro mundo não é assim. Em país de primeiro mundo, todo mundo tem o começo da corrida, ele é tudo igual. O ponto inicial ele é igual. Então, crianças de famílias ricas e famílias pobres na Europa estão na mesma escola. Então, o ponto inicial é igual para todo mundo. Depois, aqui não, aqui as crianças pobres estão às vezes 10, 15, 20, 30 metros atrás, enquanto os outros estão começando a corrida já lá na frente. A literatura e a arte, ela iguala isso. Você quer igualar? Você quer igualar a criançada? É através disso, porque tem muita escola, às vezes, particular e famílias mais abastadas que não tem arte, não tem cultura. Dá um valor para isso. Então, você quer dar essa igualada? É através disso. Isso vai vir junto com o conhecimento, porque, pessoal, atenção, sem imaginação não há aprendizagem. Tá, vou falar de novo, tá? Sem imaginação não tem... Então, matemática, como um moleque vai entender uma pergunta de matemática se ele não sabe ler e escrever direito? Então, a matemática está ligado à literatura, está ligado às palavras. Isso vale para todas as matérias. Então, sem imaginação, não tem aprendizagem. A gente precisa primeiro dar isso para a criança e ela vai criando a estrutura para o aprendizado se acoplar nisso. As pessoas, elas não sabem, eu vou contar aqui uma coisa interessante. Bem interessante. Que aquela prova PISA, que é a cada 3 anos, é uma prova internacional sobre aprendizagem em 60 países, né? O Brasil sempre faz parte, sempre está no final, uma tragédia. E eles fazem provas de linguagem, de ciência, enfim, tudo mais. E os países que estão lá na frente, já foi a Escandinávia, Dinamarca, Finlândia, agora são os países asiáticos. Todos os países que estão lá na frente, você vai investigar os jovens. Quem são esses jovens que são os jovens que estão no topo do mundo da aprendizagem, do conhecimento? E você vai ver a infância desses jovens, quase todos os jovens, Sueli, quase todos os jovens, primeiro top, os 10 primeiros, relatam que na sua infância ouviam histórias dos pais. Então, olha a relação das histórias com o topo da aprendizagem, né, do PISA. Os jovens dizem, a gente ouvia histórias, quando eram crianças que, né, tinham uma relação com histórias, com literatura, desde a infância. Estou falando aqui muito, né? Não, tá ótimo, tá ótimo. Eu gostaria até de falar dos livros. A El já tem 4 livros, Leila.
Quem não conhece, entra no portal da secretaria, né? O ano passado tem esse, né, que é o nosso último, que são crônicas coletivas dos nossos alunos. Em 2017, nós temos os contos. Então, como é transformador, é o que você falou, você dá a ferramenta, o aluno, ele conquista, ele tem opção de escolher, ele tem uma possibilidade de mudança. São políticas públicas que transformam a vida dos nossos estudantes, né? E acho que tem algumas perguntas. Olha só, o Ilan, ele mencionou que a escola pública, em muitos aspectos, está na frente de escolas particulares. Concordo e gostaria de saber a opinião dele sobre como quebrar o hábito das escolas particulares, especialmente de cobrarem leituras através de provas, resumos. É da Renata. Renata, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Eu mudei muito em relação à resposta que eu vou dar para você aqui. E eu adoro poder mudar. Eu não, eu não gosto, assim, quando eu escuto assim, você vai escutar isso em várias coisas, todo mundo já escutou isso, eu sou assim, não vou mudar. Gente, acho isso tão terrível, isso, gente. Sinto muito falar isso, mas eu acho terrível, cara, isso. Porque o ser humano, cara, se fosse isso, a gente estaria frito, a gente estaria ainda na Idade Média, sabe? A gente tem que tentar mudar. Se as pessoas apontam coisas pra gente, falei, a gente é ignorante, depois a gente aprende, então eu não sei certas coisas, eu vou aprender, eu mudo. Não, eu sou assim, não vou mudar. A gente não é pedra, a gente é ser humano, né? A gente muda, as coisas mudam, né? A gente né, tem essa, né, essa coisa de falar, não, né, não quero saber. Tem que saber. Porque eu lembrei, antes de responder para Renato, eu lembrei de uma história, eu sou assim, pessoal, eu vou lembrando de Ai, história. maravilhoso. O Sócrates, gente, não Sócrates Casagrande, Vladimir, Birubiru, que eu sou corintiano, gente. Não esse Sócrates, cara, que eu adorava. Aliás, eu conheci ele quando eu era criança, cara. Fiquei tão emocionado, apertei a mão dele, tudo mais. Fiquei tudo emocionado, gigante, assim. O Sócrates, o filósofo, ele foi condenado à morte, Sueli, condenado à morte. Ele foi acusado por parte da elite lá de Atenas de corromper os jovens, de trazer deuses, não sei o que lá, de combater os... Enfim, e o Sócrates, ele podia até ter fugido da pena de morte lá que ele recebeu, mas ele decidiu morrer, era uma questão dele lá, essa postura dele, os princípios dele. E quando a sentença de morte dele foi tomar cicuta, foi tomar veneno. E antes de ele tomar o veneno, estava rolando uma festa religiosa na época, e tiveram que atrasar a sentença de morte, que era ele mesmo tomar, né, a cicuta. Então ele passou um mês na prisão antes de se matar, e todo esse relato, o Sócrates não escreveu nada, viu, pessoal? Ele não escreveu, a gente não tem uma linha do Sócrates, é tudo através do Platão, o Xenofonte, eles não escreveram nada. E aí você vai ler no Platão, essa cena, que o Sócrates, nesse um mês, ele recebia visitas dos alunos, dos amigos, recebeu a visita da mulher, da Xantipa, dos filhos. E tem uma coisa interessante que eu lembrei agora quando eu falei essa coisa da pergunta da Renata, é que numa das visitas um aluno chegou e o Sócrates estava com uma flauta na boca tentando, né, tocar. Mas sabe quando você começa a aprender flauta, aquela coisa horrorosa, super chata, sabe? Quem tem filho sabe como que é isso, aquela coisa chatíssima, né? Então era mais ou menos isso. O aluno falou, mas, mestre, você tá fazendo o quê, mestre? Falou, aprendendo a tocar flauta. Ele falou, mas você vai morrer daqui 15 dias. Ele falou, mas ainda não tô morto. Se ainda não tô morto, eu posso ainda aprender alguma coisa. Ele queria ensinar com isso, ele fez a coisa da flauta para poder ensinar isso para os alunos. Ou seja, a gente sempre pode aprender, sempre pode mudar, né? Então, isso é uma coisa fundamental na vida, não se fechar, não ficar fechado, eu sou assim, pronto, não. Tentar ser aberto para as coisas da vida, né? E aí o que aconteceu? Aí, Renata, quando vocês faziam essas perguntas dos livros em relação a provas e avaliações, eu era bem radical quando era mais jovem e comecei a trabalhar com literatura e achava assim, nossa, né, prova, resumo de livro, nossa, isso estraga tudo, não sei o que lá. Tipo, os anos foram passando e fui compreendendo muito mais o processo, estando em escola, sendo professor, fui professor de escola, trabalhei dentro de escola privada, frequente a escola pública, como eu falei, há muitos anos, e fui compreendendo que, na verdade, o problema, Renata, não é a questão da prova e do resumo do livro.
O problema é só ter prova e resumo do livro. Então, o que eu fui percebendo que as escolas que tinham momentos diferentes, onde o livro era apresentado pelo livro, quer dizer, o presente é a história, né? E tinha momentos que esse mesmo livro ou outros eram usados para prova e para resumo, as crianças, os alunos não tinham nenhum problema, porque eles sabiam que o livro não remetia só a prova e resumo. Ou seja, é como a imagem é o seguinte, é como você dá uma pá, para uma pessoa cavar um buraco, sem falar o que tem lá dentro. Vai cavando, vai cavando. É uma coisa extenuante, uma coisa muito chata, muito assim, é a prova do livro, vai cavando aí. Mas por que tem que? Porque tem que ter prova, tem que ter prova. É diferente quando você mostra para a pessoa um tesouro, ela abre e fala, nossa, que põe lá na areia e fala, agora cava. Você cava com mais gosto, faz o esforço, que é a prova, porque vou encontrar lá o tesouro que eu já conheço. Então, o que eu te diria, Renata, é que os espaços que conseguem fazer esses dois momentos são momentos que são tranquilos, ou seja, um momento separado, onde o livro ele é compartilhado com os alunos, porque você gosta de compartilhar a história, porque as histórias são bacanas, alguns vão gostar, outros não, e também momentos depois onde o livro tem lá seus conteúdos e que você quer fazer uma prova para ver isso e aquilo, medir aquilo e tudo mais. O que acontece? A escola virou um lugar exclusivo em muitos lugares só de prova e resumo, e que isso eu também acho, eu critico isso. Então você afasta, isso é uma coisa meio óbvia, afasta a criançada da literatura mas eu vejo que as escolas estão mudando, tem as feiras de livro, então nesses momentos eles encontram com os autores, eles leem para se encontrar com os autores, não para fazer prova. Aí depois, quando tiver a cobrança, vai mudando, né? Não sei se eu respondi a Renata, mas enfim. Ai, respondeu. Ilan, chegando ao fim do nosso bate-papo. Ai, que pena, adorei, adorei, adorei. Agradeço imensamente. Acho que todo mundo, acho que, sabe, se deliciou com as suas respostas, porque você você é incrível, você é o nosso parceiro querido. Eu agradeço imensamente. Agradeço também a Ana Carla, da Ascom, assessoria de comunicação. Agradeço o Felipe. Felipe, muito obrigada. Agradeço a todos os coordenadores da AEL, das 13 diretorias regionais de educação, que são os nossos grandes parceiros para tocar esse projeto maravilhoso. Eu agradeço aos professores, às professoras, os estudantes, os acadêmicos da AEL e as famílias da nossa rede. Agradeço também a Suelizinha, que é a idealizadora desse projeto maravilhoso, que está nos assistindo, e mando um beijo para todo mundo. Agradeço o Samir, que lá na secretaria nós somos os 3 S's. Muito obrigada a todo mundo, agradeço Deixa a eu falar uma coisa, Sueli, participação. ó. Oi, Eu vou, querido. amanhã eu vou fazer uma live, assim, muito legal, só de repertórios de livros e filmes, com o Valcir Carrasco, que é o autor de novela, também escritor e tudo mais. Então vai ser no meu Instagram esse encontro com o Valcir, vai ser às 7 da noite, tá? Então entre no meu Instagram. Olha, Vai ser uma live só de repertório, só de filmes, de livros, beleza. marcaram as nossas vidas, vai ser uma coisa bem legal. E durante a semana também tem outras lives aí bacanas e o pessoal acompanha. Queria agradecer demais o convite, Sueli, mandar um beijo para a Suelizinha, para o Samir, para todo mundo. Morrendo de saudade de ir para as escolas. Espero que Ai, nós também. o mais rápido possível eu possa voltar. E valeu pela conversa, adorei. Obrigado, Felipe, Adorei. pela ajuda. Desculpa se eu falei muito rápido, Felipe, desculpa. Né? Eu vou me empolgando mesmo, né? E Ana, obrigado, Ana que está atrás do selo da prefeitura, obrigado. Já entreguei a Ana nos bastidores, obrigado por tudo. Agradeço a participação de todos nessa transmissão e avisamos que vai ter mais lives, tá? Fiquem atentos, tá? Teremos outras, basta acompanhar o site de SME e das redes sociais. Contamos com a participação de vocês juntos, mas mesmo que separados. Um beijo para todos. Tchau.